Olá, Alessandra, tudo querido bem, Henrique, Alessandra? tudo bem? Como está você? Bom, Para me ouvir bem? me permite. Dá sim, você está me ouvindo também, né? Tô. Eu vou te pedir só um minutinho e de seguida te passo a palavra. Tem alguém aqui ligando. Então, Tá. pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse horário, né? Final de tarde. Caso algum colega pergunte, né? Vocês podem dizer que o material vai. Eu queria, de início, fazer uma rápida apresentação tua, Alessandra, e em seguida te passo a palavra, tá? Quem está com a Sim. gente hoje aqui é a Alessandra Xavier, é uma colega de Fortaleza, essa terra, né, que todos nós conhecemos, amamos, e que salvo muito, Alessandra, pelo calçadão, e o que mais você encontra são amazonenses, né? Porque me parece que é a segunda residência nossa, e até por laços históricos muito fortes aí das duas cidades, as Sim. migrações e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, a Alessandra é psicóloga, é mestre em educação pela Universidade Federal do Ceará, especializada em psicoterapia psicanalítica, doutora em psicologia clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Tem uma intensa participação em núcleos de estudos, núcleos de intervenção psicossocial, sobre infância e adolescência, não é isso? Uhum. Você tem se Isso. dedicado a escrever bastante também sobre depressão, sobre luto, sobre a questão do suicídio. E uma intensa também participação nos ambientes virtuais. Eu acho, além das tuas publicações, né, de livros. E essa Uhum. tua intensa participação no ambiente virtual, eu acho que vai ser muito útil hoje para a gente, porque o tema que você traz está muito ligado a isso, né? A questão do cuidado, né? O que se pode fazer em termos de cuidado, alguma coisa assim, através desses meios virtuais que hoje estão cada vez mais à nossa disposição, que são imprescindíveis, né? Uhum. Então, queria te agradecer muito por participar nessa programação do percurso e sinta-se muito à vontade. Obrigado por estar aqui, seja muito bem-vinda e a palavra é toda tua, tá bom? Oi, Henrique, querido. Primeiro dizer do imenso prazer, da imensa alegria, né? Do amor que eu tenho por você, da admiração, né? E da felicidade de receber esse convite, de poder estar aqui para participar. Então, é uma atividade muito prazerosa. Eu fico muito confortável para falar sobre esse tema, porque, né, tem sido. Esse é o meu 33º evento desde que começou a pandemia, né? Então, assim, foram mais de 25 lives e webinars e gravação de podcast e uma série de ações, e uma acabou desencadeando outra, e é interessante porque, assim, tanto as atividades, né, de atendimento online, que permaneceram, quanto essas atividades que eu acabei chamando de... Tem as consultas terapêuticas, eu acabei chamando de lives terapêuticas, porque a quantidade de mensagem que eu recebi depois e de retorno, de pessoas agradecendo e dizendo como se sentiam bem, pessoas que no ambiente presencial, que passei a conhecer a partir dessas interações, né? Então, tem até um episódio muito interessante de uma mãe que eu falando sobre luto, e ela disse, minha filha está pintando a casa, né? O que é que eu faço? Ela pinta as tomadas. Eu disse, deixa, você vai ter a casa mais criativa e as crianças se sentindo à vontade. Ela passou a me mandar as fotos dos armários pintados, das tomadas pintadas, mas vou comprar mais tinta, né? Então, e as crianças muito felizes com essa liberdade para poder criar, e as pessoas acabaram criando, por mais paradoxal que pareça, uma intimidade a partir de um espaço virtual. Então, é interessante porque a gente vê como... já houve facilitação de grupos, eu participei de uma atividade de facilitar um grupo com uma equipe da cultura, que a gente passou mais de 3 horas juntos. Uma outra facilitação de uma roda de conversa com
a população LGBT, que foram também mais de 2 horas, e uma coisa que me surpreendeu, porque eu jamais imaginei poder estar um grupo num ambiente virtual e que fosse tão potente em relação à questão de afetos, né? E aí eu acho que esse é o grande ponto da temática, por isso que eu achei lindo o tema que você colocou, porque é isso, né? É a questão do cuidado e das suas relações. Então, um cuidado, ele parte de uma relação, não é possível um cuidado sem uma relação, e principalmente uma relação entre pessoas e norteado por algo muito valioso, que é a dimensão da experiência emocional, né? Então, quando a experiência emocional, ela está imbuída nesse investimento, porque o cuidado ele é um investimento, né? Investimento de energia destinado a um bem-estar do outro. E que é muito interessante, porque o cuidado ele só é possível se você tiver um certo nível de maturidade, né? Então, aí entra, né, em cheio na teoria do amadurecimento de Winnicott, porque não é possível realizar um cuidado se não houver um certo nível de amadurecimento psíquico. E isso tem sido a grande ponta, porque muitas pessoas estão se deparando com fragilidades e as grandes questões, além das questões do campo orgânico, as questões do campo psíquico emergiram, já vinham muito intensa, né? Nós temos mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, nós temos mais de 12 milhões de pessoas com depressão no Brasil, nós temos 50% dos transtornos de saúde mental que começam aos 14 anos de idade, então nós já vínhamos num grande quadro, e quando a gente tem esse evento da pandemia, que ninguém tem referência de uma pandemia no aparelho psíquico, né? A última Segunda Guerra Mundial, ninguém tem uma representação disso, e sem falar que no inconsciente todo mundo é imortal. Então, todo mundo foi confrontado com uma série de questões que até então eram incentivadas pelo modelo neoliberal, sociedade de consumo, que incentivavam postura narcísica. Aí você pega uma pandemia, as pessoas são convocadas a precisarem de uma maturidade emocional para dar conta disso, e a gente vê que nesse momento as pessoas claudicam porque não é possível realizar esse cuidado sem ter esse lugar garantido, né? Então, aí que é a grande questão. Na hora que você tem esse lugar interno garantido, ele é possível de ser partilhado com o outro, independente do formato. E aí tem uma coisa muito interessante, que assim, a dimensão da subjetividade, ela se constitui em espaço e tempo. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque aí, primeiro, nós temos a noção de ambiente, um ambiente que passa a ser alterado pela questão da pandemia, pela questão da proximidade, e a gente tem a lógica do ambiente virtual que vai operar por outras regras, né? E aí é muito, tanto que está você aí em Manaus, estou eu aqui em Fortaleza, está concomitante conosco nesse espaço virtual, que funciona quase como um espaço transicional, né? Porque permite um dentro e fora e uma série de conexões. Mas a subjetividade ela vai ter impactos dessa dimensão do espaço e dessa dimensão do tempo. Então, é muito interessante, porque esse lugar do cuidado ele vai necessitar de coisas que, embora novidade, né, até tem uma coisa muito interessante, né, o próprio Winnicott coloca que ninguém tem como ser original, a não ser que seja baseado na tradição. Então, quando a gente olha, os mesmos princípios continuam valendo, né? Se a gente lembra lá do texto do Freud de 1912, né, recomendações aos médicos que vão exercer a psicanálise, esses lugares do cuidado, eles continuam valiosos, eles continuam valendo, né? Então, essa dimensão genuína, esse interesse, essa disponibilidade do outro, esse cuidar de si antes de cuidar do outro, essa dimensão ética, na hora que esses princípios, né, que o outro considerado enquanto um ser humano, na sua dimensão emocional, no seu processo de desenvolvimento. Então, eu acho que hoje essa função do cuidado da gente, ele tem praticamente algumas questões que são dar conta do medo do colapso, que muitos pacientes estão vivenciando. Então, acho que a função da gente é garantir a possibilidade de continuar existindo. E aí eu acho que essas lives, elas têm uma dimensão importantíssima, né? Porque, assim, a live, ela dá acesso, tem um outro ser humano em tempo real interagindo comigo.
E aí entra a dimensão do espaço. Então, o tempo presencial, naquela dimensão sincrônica, ele é extremamente importante, né? E essa é um grande diferencial. Tanto que eu vejo muitas pessoas que não gostam de assistir o vídeo gravado. Gosta de assistir o ao vivo, online, porque é a certeza de uma confirmação do outro e a importância de poder ser visto e poder ser a partir do olhar do outro, de alguma forma poder integrar os seus aspectos, né, difíceis. E a quantidade de mensagens que eu recebo, né, mesmo numa live que a gente não tem tanta interação, é incrível, de pessoas que dão depoimento, olha, eu estava assistindo sua live, isso me fez pensar em questões muito valiosas. Então, eu acho que a pandemia, ela provocou uma retomada, né, de um percurso de desenvolvimento de todo mundo. Então, eu acho que na hora que ficar em casa aciona processos regressivos, eu acho que muita gente teve que refazer o percurso, sabe? O percurso de uma dependência até uma dependência absoluta, uma dependência relativa, um processo de percepção do outro. Então, muita gente teve que retomar esse percurso. As perdas que as pessoas viveram acabaram possibilitando arrastar outras perdas e algumas experiências emocionais foram congeladas, outras foram descongeladas e acabaram vindo à tona nesse momento. E aí tem uma questão que eu considero também, né, importante, Henrique, porque o ambiente virtual a gente tem, por princípio, que ele é um ambiente de imagem, né, um ambiente imagético. Só que aí, nesse lugar do cuidado, se instaurou uma outra coisa, que foi a importância da dimensão da palavra. Então, eu vejo que os ambientes virtuais, nessas relações de cuidado, eles permitiram uma nova reconfiguração desse ambiente, que era basicamente imagem, para um ambiente de possibilidade de elaboração de questões simbólicas, de elaboração de narrativas, de elaboração da capacidade de pensar e de uma transformação desse lugar de ser só uma imagem, mas de um aprofundamento para esse processo da capacidade de pensar mesmo e de elaboração do vivido. Então, a gente tem visto muitos encontros, muitas questões temáticas que o visual é o mínimo, né? Que são as pessoas conversando, que são as pessoas produzindo ideias, que são as pessoas colocando questões para pensar. Então, temáticas que até então nunca eram acessíveis para as pessoas, né? Muita gente que está assistindo lives de psicanálise, de psicologia, até então não tinha acesso a isso, porque não era público de congresso, não era público de leitura, né? Muitas pessoas, a dimensão do cuidado que chegava, ou era através de um discurso de igreja, né? que chegava, ou de um discurso de cuidado que tem sido muito propagado, o discurso de coach, né? Dentro daquela lógica neoliberal, aquela coisa redondinha, fácil, 5 dicas para ser feliz, 5 passos para a alegria, né? 12 estratégias para a felicidade plena. E aí as pessoas começaram a ver que essas coisas não estavam dando conta, né? E aí é muito precioso porque elas começaram a se ver diante dos paradoxos, elas começaram a se ver diante das suas tensões. E aí o discurso psicanalítico ele é muito potente porque, primeiro, a gente não quer resolver os paradoxos, a gente não quer resolver as tensões, mas a gente cria uma possibilidade das pessoas poderem conviver com isso, delas se sentirem capazes de suportar. Um dia está bem, um dia está mal, as suas ambivalências, as suas questões, e verem que isso faz parte da dimensão humana. E aí eu volto a colocar, sustentado por 2 coisas muito, muito valiosas. As trocas emocionais, através de encontros como esse, né? E o poder da palavra, né? O poder da fala e o poder da escuta, que é eminentemente esse lugar da psicanálise, né? Que tem outras dimensões importantíssimas nesses encontros, são as dimensões transferenciais. As questões transferenciais que acontecem através do ambiente virtual são muito interessantes, porque as pessoas, primeiro porque é um ambiente propício para isso, para um campo de fantasias, para um campo né, onde os velhos princípios da psicanálise continuam valendo, da ambivalência, das fantasias, do inconsciente, da sexualidade. Então, esse lugar da transferência, ele fica muito, muito potente
também por conta dessa aura, digamos assim, imagética. Quando a gente chega no campo da clínica, aí já tem outras coisas que são mais interessantes. Primeiro, a dimensão do íntimo, porque a gente está na nossa casa e o paciente está na casa dele. Geralmente, o paciente traz a casa dele para a gente não leva a casa da gente para a casa do paciente, mas ele acaba tendo acesso a algum fragmento da casa da gente e a gente acaba tendo acesso ao íntimo do paciente. E ainda acontece uma coisa muito interessante, que a gente vai redescobrindo a potência do setting, né? Como o setting é algo potente que às vezes independe do espaço físico externo. E aí é interessante porque acaba sendo uma relação mediada. Antes a relação era mediada pelo terceiro, que era o inconsciente. Agora tem o inconsciente e tem o provedor da internet. Então, a gente tem um ambiente virtual que funciona também como um terceiro nessa relação, né? E que o ajuste da sessão precisa dos dois. Antes a gente tem o controle do nosso ambiente, a gente tem o controle da sala, a gente tem o controle do horário. Agora, esse acordo ele é compartilhado, né? O paciente tem que cuidar do espaço, da intimidade dele, do sigilo dele. Aí eu já tive paciente que a sessão é dentro do carro, já tive paciente que se tranca no banheiro, já tive paciente que se tranca na área de serviço, já tive paciente que subiu em árvore para poder ter acesso. Você vai descobrindo, né, uma série de novas parcerias e essas parcerias, para manter esse cuidado, também se tornam muito valiosas no fortalecimento desse vínculo. Porque antes existiam coisas que eles falavam das imagens e agora estão mostrando, ó, minha casa é assim, aqui é desse jeito, aqui é dessa forma. A gente vivencia as situações intrusivas, a gente vê, às vezes, invasões, né, que são feitas no ambiente, eles podem mostrar para a gente com uma clareza muito grande o que está acontecendo. E isso também tem um aspecto importante, que o ambiente virtual, ele cansa terapeutas, né? Porque é uma exigência perceptiva muito maior, intenção muito maior, porque na hora que a gente tem acesso a esse espaço, o cuidado para não ser intrusivo tem que ser ainda muito mais intenso, né? Para a gente ir até onde aquilo que é possível, né? Porque a gente tem uma partilha de um íntimo num nível, às vezes, muito mais íntimo do que a gente poderia imaginar. E aí a gente precisa recuperar essa dimensão do cuidado, que ela vale para todos, né? A dimensão do cuidado que ele precisa ser baseado numa ética, que ele precisa ser baseado num respeito, que ele precisa ser baseado numa escuta cuidadosa, numa disponibilidade, num desejo genuíno de ajudar, que não pode estar naquilo que Freud chamava uma interpretação selvagem, né? A gente tem que estar muito atento para ver quais são as necessidades do paciente, o que é que ele precisa da gente, onde ele quer nos colocar, e às vezes é interessante porque é realmente onde ele quer nos colocar. Ele usa a gente para mostrar para a mãe, ele usa a gente para mostrar para o irmão, ele usa a gente para se proteger. Então, é realmente um uso concreto da figura do analista. E aí a gente precisa repensar e ter sempre muito, muito em mente esse lugar da questão emocional para a gente entender qual é o lugar, porque tem certas horas que a gente vai ter que fazer um manejo, tem certas horas que vai ser um suporte, tem certas horas que não vai caber uma interpretação, né? A maioria dos cuidados, né, eles acabam não precisando tanto de interpretação, é mais um lugar onde a gente precisa estar junto para permitir ao outro a possibilidade dele integrar as questões que estão acontecendo, essa experiência, dele poder se sentir compreendido, dele poder se sentir integrado naquilo que existe. E ainda tem outras coisas valiosas. Eu não sei você, a gente que atende de jovem, eles estão experimentando uma coisa muito interessante, porque eles descobriram que do ambiente do consultório a gente controla e a gente sabe mais. Mas do ambiente virtual eles sabem mais que a gente. Então é muito interessante, porque eles estão descobrindo também
um outro lugar e que muitas vezes ajuda nesse processo de rumo à dependência relativa, que são eles ajudando a gente, né? Quantas vezes assim, ele conhece o programa, ajeita isso, ajusta aquilo, ajusta aquele, ajeita aquele lugar. Então, essa parceria, ela também se coloca como algo muito valioso, né? Porque vai de uma troca também de saberes, né? Vai um lugar que a gente está partilhando conhecimento e partilhando cuidados, e eu acho que de uma forma muito bonita a gente vira parceiro. Né? Primeiro porque a pandemia ela tem uma condição que assim, ela abrange a todos. Então, todos nós sabemos que todos nós temos uma situação difícil. Né? Então, e isso dá uma dimensão de parceria muito grande para todos nós. E aí tem uma coisa muito interessante, que é igual quando a gente começou a live, né? E o próprio nome já é maravilhoso, live. Eu acho que esses cuidados no ambiente virtual, eles visam garantir a possibilidade da esperança, a possibilidade do sonho, a possibilidade de continuar vivo mesmo, né? De se sentir vivo. E essas checagens, elas acabam sendo muito preciosas, porque se você prestar atenção, tanto nas lives ou quanto nos atendimentos, tem sempre essa checagem, né? Você me vê? Você está me ouvindo? Né? Que remete àqueles processos muito iniciais, assim, você me vê, você me escuta, eu ainda estou existindo para você, você está aí mesmo, né? Você me vê, você me reconhece, eu ainda existo, né? Porque é interessante, a gente, na nossa presencialidade, a gente tem largura, a gente tem profundidade e a gente tem comprimento. No ambiente virtual, a gente não tem a dimensão da profundidade. E aí a gente não tem a profundidade no campo perceptivo. Mas aí a gente compensa essa ausência de profundidade do campo perceptivo com a profundidade emocional. Então, é como se a profundidade emocional ela alargasse esse campo perceptivo, fazendo com que o sujeito da imagem ele se constitua como um sujeito 3D, assim, dentro da 5D, dentro da cabeça da gente, né? Mas só vale se houvesse vínculo. Tem pessoas que muitos pacientes resistiram, né? Não acharam que não era importante, mas os que permanecem no ambiente virtual, e quando a gente vai para o ambiente virtual, tanto que é uma coisa que eu sempre me organizo para assim, seja live, seja roda, eu sempre me organizo da mesma forma que eu me organizo para atender. Então, assim, eu sempre me preparo para estar bem, para estar num dia descansada, para estar... Né, igual aquelas situações que o Winnicott diz, olha, quando o paciente é muito grave, quando vai atender, só dá um por vez, e a gente tem que se preparar, porque vai ser exigente. Então, o ambiente virtual, ele exige muito em termos de concentração, em termos de energia. Então, quando a gente vai realizar qualquer ação de cuidado no ambiente virtual, a preparação tem que ser a mesma. Né? Então, a gente tem que ter essa disponibilidade interna, tem que estar imbuído dessa verdade de estar querendo fazer o que a gente faz, porque no ambiente virtual isso é ainda percebido, eu acho, com mais fidedignidade. E aí, se a conexão, né, e não só a conexão dos dados 3G, mas se a conexão de quem está falando é verdadeira, o outro se conecta emocionalmente. Né? Aquilo passa a fazer o sentido, aquela palavra ecoa dentro do sujeito. Se não há verdade, do ponto de vista, né, da relação terapêutica do cuidado, aquilo não impacta. Né? Então, assim, a gente tem pessoas que, por conta de uma pandemia, regrediram bastante, né? que têm demandado muito uma atenção, que têm demandado muito uma presença dos outros, e essas atividades virtuais, elas de alguma forma funcionam como, vou usar o termo kleiniano, né? como objetos bons, né? Objetos bons a quem as pessoas podem recorrer para dar conta de preencher esses espaços internos difíceis. Né? Então, aí a gente tem os espaços de cuidado, as rodas de conversa, a gente tem as lives, a gente tem o que eu chamo essas lives terapêuticas, a gente tem os eventos artísticos que também preenchem de uma maneira muito, muito valiosa. Né? Eu acho que
os fenômenos curativos, eles têm atuado de uma forma muito válida, as conversas, as chamadas com os amigos, as lives de cultura, né, os objetos transicionais, eles têm se potencializado muito. Então, e coisas muito necessárias nesse momento, que eu acho que é integrar os aspectos destrutivos. Né? Os aspectos destrutivos, não somente mobilizados pela ciência do vírus, né, pela questão da morte, pela questão da Covid, né, mas os aspectos destrutivos que têm sido mobilizados. Bom, a gente sabe que nenhum ser humano se constitui independente de um outro. Todos nós, para nos constituir, precisamos de um outro, precisamos de um ambiente que envolve tanto um outro íntimo, que cuida da gente, mas um ambiente macro, composto por Estado, por políticas públicas, por toda essa rede de um grande suporte, de uma grande, digamos assim, manjedoura, um grande berço social que precisa acolher a todos, pai, mãe, bebê, criança e tudo. E, infelizmente, nós temos um contexto social muito agressivo, muito virulento. Então, eu costumo dizer que todo dia é uma briga diferente, é uma luta diferente para se proteger. A gente tem que se proteger de feminicídio, a gente tem que se proteger de LGBTfobia, a gente tem que se proteger de ameaça de ditadura, a gente tem que se proteger de um presidente sádico, né, cruel, então de relações difíceis. Isso mobiliza, pelos processos de identificação, né, com as figuras de liderança, processos destrutivos terríveis. E as pessoas, né, na hora que se deparam com seus processos destrutivos, muitas vezes não têm recursos internos para poder integrar ou para saber que destino dá isso. Então, ou essa destrutividade ela fica autodirecionada em uma série de comportamentos autodestrutivos, abusivos, ou, né, heterodirecionadas, causando também situações muito difíceis, porque a gente está se deparando com uma falência e um declínio dos recursos internos protetivos no aparelho psíquico, que é resultado de uma série de descuidos e de uma série de fragilidades nessa construção dos vínculos e nessa construção dessas redes de cuidado e de desenvolvimento das pessoas, e que está aparecendo agora. Quer dizer, quando eu me vejo diante de uma pandemia, que eu preciso ter recursos para tomar decisões, para me cuidar, para me comunicar, para expressar o que eu estou vivendo, para pedir ajuda, para poder ser solidário, para poder entender da leitura da realidade, para me preocupar com o outro e não somente comigo, muitas pessoas estão se dando conta que não tem esses recursos. Não tem esses recursos para lidar com esses momentos difíceis que o mundo coloca. E aí a gente vê desespero, a gente vê angústia, a gente vê uma série de situações, né? Porque se a gente tem um medo, né? O Paul Sandler tem um livro muito interessante quando ele fala sobre isso, né? Se o medo está para a angústia, a perda, né, é equivalente a estar para a depressão. E a gente está vivendo exatamente essas duas situações, perda e medo, né, o tempo todo. E quando a gente lembra lá que o Freud coloca as fontes de sofrimento psíquico, né, que são infinitas, né, que sempre estarão presentes no ser humano. Medo da decadência do nosso corpo, os fatores externos e as relações interpessoais. Então, não, a pandemia está vivendo os três simultaneamente. E nos deparamos com uma quantidade incrível de pessoas, aí eu volto a dizer, por uma série de fatores. O modelo neoliberal que infantiliza as pessoas, um discurso, né, às vezes, com grande ênfase, de coach, ou às vezes o discurso de determinados tipos de religião que faz um processo de infantilização. E aí, quando as pessoas precisam dos seus recursos psíquicos, quando elas precisam das suas funções psíquicas superiores funcionando para dar conta do luto, para dar conta das experiências traumáticas, não tem. Não tem, né? Não tem. E aí a gente vê os indicadores, as últimas pesquisas apontam que os dois mais altos índices de transtornos que têm aparecido, ansiedade e
e depressão, que são sinalizadores exatamente desse lugar da perda do controle, de um controle ilusório que as pessoas achavam que tinham sobre a realidade que não tem, né? E, ao mesmo tempo, a depressão que coloca o sujeito diante da sua experiência de castração, que tem que se confrontar com a sua não onipotência, que tem que lidar com os seus conflitos internos, que tem que administrar as suas ambivalências, que tem que lidar com a desidealização feita sobre si mesmo, que tem que lidar com seus aspectos narcísicos e que, diante disso, não tem esses recursos, né? Aí a gente vê também o uso abusivo de álcool, drogas. Até então a gente tinha, né, se bem que uma das primeiras coisas que reabrem, não é à toa, são os shopping center, né? Como esse lugar de compra como uma alternativa para suprir esse vazio, né? Então eu vou comprar para tentar de alguma forma reparar esse buraco interno através de um preenchimento ilusório no mundo dos objetos reais, porque me faltam objetos simbólicos para dar conta dessa situação que eu estou vivendo. Aí a gente observa um outro aspecto muito interessante, que é como esses eventos eles mostraram também a fragilidade dos vínculos. Muitas pessoas estão se sentindo solitárias, e solitárias porque estão se dando conta de que ao longo da sua vida não conseguiram construir relações com profundidade com ninguém, né? E aí não é aquela solidão da solidão essencial, maravilhosamente iremos trabalhar no evento, né? Não é aquela solidão daquele espaço necessário, íntimo, de um encontro consigo, e que, na verdade, né, nós nunca estamos sós, sempre temos esse lugar, né, de vários que nos habitam, mas é de uma solidão de sujeitos que se sentem esvaziados, né? Esvaziados da presença protetiva de terem vivenciado experiências amorosas em relação a si mesmo, né? E isso é muito grave, porque deixa um sujeito à deriva diante da vida. Então, a gente eu entendo que essas experiências de atividades virtuais, elas visam a gente ajudar a integrar aspectos destrutivos, a cuidar da possibilidade de vida, na manutenção do sonho, na manutenção da esperança das pessoas. A gente observa e vê que tem pessoas, tem outros seres humanos ali, que não é apenas não é uma montagem, são seres humanos reais, falando de palavras reais, de afetos reais, de experiências reais, com quem eu posso me conectar, mesmo que eu não use, que eu não sabe. Aquilo, na hora que passa uma verdade, conecta com algo dentro de mim e me oferece a possibilidade de poder pensar, de poder existir, de poder lidar com coisas que até então eu não tinha acesso. Então, muita gente jamais teve acesso a poder pensar sobre luto, sobre trauma, a entender das suas ambivalências, a escutar alguém dizendo de como é que funciona, que eu tenho uma sexualidade, é o consciente, né? O discurso até então acessível para a maioria da população era sempre de sexualidade associada a sexo, né? Ao ato sexual. De inconsciente como uma coisa que ninguém... só eu não sabia. Então, quando as pessoas começam a perceber, e isso é muito interessante, porque na hora que estamos em casa, estamos eminentemente em contato conosco. Então, e em contato conosco e com nossas experiências emocionais e com dimensões do nosso aparelho psíquico que talvez nunca tenha sido possível durante tanto tempo, durante 3 meses, nos vermos nesse lugar. Então, nunca tínhamos sido convocados por tanto tempo a prestar atenção em nós mesmos e a descobrirmos coisas a respeito de nós mesmos que eram verdadeiros caixas pretas, né? Igual aquelas caixas pretas de avião. Então, as pessoas começaram a prestar atenção que elas têm um universo emocional e que esse universo emocional é o grande patrimônio que elas precisam cuidar.
né? Então começaram a ver como é importante o outro, a importância da vida, a importância dos vínculos, a importância da liberdade, coisas que estavam esquecidas, a importância da arte, a importância da cultura, a importância dos afetos, a importância do contato físico, né? Como isso é organizador e é estruturante. As pessoas começaram a ver como a saúde mental ela é impactada pelas mudanças do ambiente. Então, elas começaram a ver como a saúde mental é um processo complexo, como a gente precisa como a gente precisa de cultura, como a gente precisa de educação, como a gente precisa de saúde, a gente começou a ver como a gente precisa de políticas públicas, as pessoas começaram a dar valor a psicólogo, nunca se procurou tanto psicólogo, né? Embora dá um valor, assim, reconhece a existência, mas é todo mundo querendo que psicólogo trabalhe de forma voluntária, né? Gratuita, como se isso fosse uma coisa, volta a uma relação com a igreja, né? E, ao mesmo tempo, começou-se a entender que o cuidado ele opera de uma outra lógica. Então, nós que viemos de um ambiente muito permeado por esse modelo de produção em série, esse modelo rápido, esse modelo fast food, né? Eu costumo dizer que para mim, dois grandes modelos da subjetividade contemporânea é aquele Velozes e Furiosos ou então Walking Dead, né? Aquela coisa que você vai meio zumbi, meio morto-vivo, parece um humano, mas não é, e aquela coisa que você está sempre correndo para dar conta de uma produtividade, para comprar alguma coisa, porque você não sabe nem mais o que é, e ao mesmo tempo uma fúria competitiva, porque isso é o que é estimulado pelo capitalismo. Então, quando a gente a gente começa a perceber a necessidade de cuidados e passa a entender que os cuidados eles vão operar por uma outra lógica. Então, a gente começa a ver que uma série de descuidos construídos ao longo do tempo não vão poder ser reparados de forma veloz e furiosa. Então, que descuidos que a gente foi empurrando coisas da nossa subjetividade, da nossa vida para lá, não vai ter uma pílula mágica, não vai ter uma receita rápida que vai fazer a reparação desses danos. Então, a gente começa a perceber que os cuidados eles envolvem uma dimensão artesanal, que envolve uma outra lógica de espaço-tempo, que envolve um outro lugar de conexões, que envolve uma necessidade de falar, mas uma fala que é diferente da fala que a gente estava habituado a fazer, que era aquela fala ou de só símbolozinho de carinha sorrindo, carinha triste, carinha falar, que a gente não pode se comunicar só por hieró, né? Que a gente precisa falar da nossa história, que a gente precisa ser ouvido, que a gente precisa se conectar, que a gente precisa ter um tempo, que a experiência emocional ela demanda um tempo para ser construída, que ela não pode ser de qualquer forma, que as questões elas afloram uma outra lógica. Tem gente que diz assim, olha, eu assisti, a gente estava na roda de conversa, me veio uma imagem, uma lembrança de quando eu tinha 3 anos, 4. Então as pessoas começam a se deparar com a outra lógica de tempo das suas narrativas e das suas experiências emocionais, porque elas agora podem se permitir ter um tempo para pensar. E aí elas começam a entender que... Oi, desculpe. Não estou nem te dando tempo de falar, né? Eu acho... Não. Eu acho até um crime te interromper. Porque, olha, eu vou ter que rever essa live umas 5 vezes. Porque o conteúdo que você está trazendo é fantástico. Olha, do início ao fim, um nível de coerência tão bom, mas tão legal. E com tantas descobertas, viu? Mas eu só queria fazer uma contribuição aí nesse ponto que você trouxe. Por favor. Porque eu tenho escutado de alguns pacientes, nesse sentido, né, como tem se incrementado o volume de evocações, né, de coisas novas que são trazidas e que antes, no outro ambiente, estavam mais dificultadas. Eu acho que isso que você fala, de que por nós não termos uma representação do que significa toda essa pandemia, por nós não termos mecanismos de controle sobre isso, e isso incrementou os processos regressivos e nos fez estar conosco muito mais tempo do que a gente estava antes, e por outro lado também todo esse volume de distrações que o mundo oferece foi para o espaço de uma hora para outra, e nós ficamos um pouco mais com nós mesmos, como você bem colocou hoje.
isso, me parece, tem se transformado em vários pacientes, eu tenho notado, numa capacidade de evocar maior. Níveis de lembrança, possibilidades de sonhos mais intensos, mais frequentes, né? E isso tem enriquecido muito. E uma outra coisa que eu queria chamar muita atenção e marcar aqui, não sei se para todo mundo, mas para mim, enfim, foi aquilo que você falou no início, ou seja, a questão da presença. Diante de todo esse movimento regressivo que nós estamos vivendo, nós não estamos ligando tanto para a imagem mesmo. Nós estamos conversando mais livremente, nós não estamos nem nos preocupando tanto com grandes tecnologias, porque nós estamos sedentos de relação. A nossa grande demanda é por relação mesmo, como você enfatizou no início, né? Ou seja, em relação, eu preciso de um outro vivo. Então, eu preciso de um outro que esteja olhando para mim, que esteja falando comigo, que eu possa perguntar, que eu possa interagir. Ou seja, isso tem crescido bastante também em pacientes que antes eu notava também uma certa diferença nesse aspecto, né? Então, assim, muito obrigado por tudo que você está trazendo e continua aí, que a gente ainda tem mais uns 10, 15 minutinhos. Ai, meu Deus, eu corri aqui. Ô, Henrique, lindo você, muito, muito obrigada, né? Tanto pelo retorno, né, da minha fala, quanto pelas lembranças valiosas que você está trazendo da prática clínica, porque isso é verdade. Tanto que tem paciente que diz assim, olha, a gente está vendo o retorno, talvez seja daqui a umas 3 semanas, e, não, eu estou achando ótimo por aqui, porque eu estou me sentindo tão confortável, eu estou falando de coisas que eu jamais falaria, que eu não sei se eu teria coragem de falar, eu estou me sentindo tão mais impactado e tão mais vinculado na análise, né? E aí a gente vê como a que isso se deve? A potência do vínculo, a potência do inconsciente, a potência da dimensão transferencial, né? Então, quando isso é estabelecido, você vê que as possibilidades de cuidado para que esse sujeito dê conta desse percurso de amadurecimento, elas são bem utilizadas, né? Então, tem gente que nunca trouxe um sonho e está trazendo sonho agora, tem gente que tá fazendo conexões, né? Aí, lembrando lá da carta do Freud, né? Assim, a associação livre, né? Continua, a atenção flutuante, os lapsos, os atos falhos continuam acontecendo, né? Esse interesse genuíno da gente pelos pacientes. Então, é muito interessante que a gente vê, assim, uma retomada das questões narcísicas pela experiência do luto, que inevitavelmente convoca a isso, né? Então, assim, é inevitável sustentar narcisicamente uma estrutura no meio de uma pandemia, né? Porque é algo assim, a virulência da realidade, ela torna impossível a manutenção do narcisismo. Não dá para sustentar isso. Para muitos pacientes é extremamente difícil, porque a realidade se impõe de maneira que diz assim, olha, a castração bate à sua porta, ela entra, né? Ela está em todos os lugares, não dá para você sustentar, né? Então, assim, a quebra da onipotência, ela opera em todos os lugares. É a internet que cai, é a conexão que não funciona, é um amigo que pegou Covid, é a impossibilidade, porque é convocado, né, a se confrontar, é a lei do Estado, é a lei do uso de máscara, é a lei do condomínio. Então, é quase que assim, por onde o sujeito olha, ele se depara com a castração, menos no Palácio do Planalto, obviamente, né? Então, não existe. ali não existe. Então, a gente vê, né, a ansiedade da castração nos neuróticos e nos psicóticos a questão da ameaça do aniquilamento, né, da perda de si. Que aí a necessidade da conferência, da presença do analista, que o analista esteja vivo, esteja ali, e a checagem passa a ser feita com muito mais frequência. Então, às vezes, assim, entre uma sessão e outra, tem aquela mensagenzinha que chega pelo WhatsApp, né, para garantir que
né? É um assunto nada a ver, mas só para ter uma... Uhum. Isso me lembra muito aquela questão que é muito própria lá do início mesmo, né? Do início da relação mãe-bebê, quando o bebê Sim. ainda não possui uma capacidade de memória ainda tão sofisticada, e ele depende, né, para viver as suas experiências, ele depende de uma previsibilidade, ele depende de uma continuidade, ele depende de uma repetição. Então, eu estou lembrando aqui de 2 pacientes que aumentaram o número de encontros, né? Você está falando desses pacientes que nos intervalos entre as sessões mandam mensagens. Ou seja, há um incremento da necessidade da presença do outro. Porque essa presença se tornou necessária por aquilo que você falou no início e que eu achei fantástico. Ou seja, nesses movimentos regressivos, nós perdemos um pouco, né, da nossa confiança, da nossa segurança, e nós estamos tentando heroicamente recuperá-la através da presença do outro. Né? A presença daquela mãe que não deixa o seu bebê, vamos dizer, ali experimentando o que poderia ser um colapso, uma agonia. Né? Ou seja, isso aumenta a nossa responsabilidade também de estarmos mesmo mais disponíveis, né, para aqueles que nos procuram. Né? Nunca fomos tão solicitados, é isso que você está falando, nunca fomos tão solicitados e tão necessários. Né? Por isso que também, na hora que a gente também está no meio da pandemia, a gente precisa mais do que nunca também se cuidar bastante, porque a demanda de cuidado que nós precisamos oferecer e o refinamento desse cuidado está muito maior. Né? Então, a nossa capacidade de maternagem, né, se tornou muito mais ampla, porque o início da pandemia, a ontogênese repete a filogênese, repete a ontogênese. O começo da pandemia, se a gente observar o início dos atendimentos virtuais, era assim, você tá aí, não sei o quê, era aquele facinho da imagem, aquela coisa, né? Aquela avidez para ver, olha onde é que ele tá, né? E tal, e olhar a imagem do outro, era aquela curiosidade. Aí, aos pouquinhos, a coisa vai ficando mais... vai ficando... Então, a mudança no próprio movimento do sexo é o movimento do processo de amadurecimento, né? Em alguns momentos até assim, tá aí, não tá aí. Lembra aquela história do Fort-Da que o Freud coloca, né? Assim, Dona Lígia tá aí, caiu a conexão, voltou, tá aí, não tá, né? Tá me ouvindo, tá me vendo, né? Caiu, voltou. Então, esse processo que vai assegurando que o outro tá aí, que eu sou visto, que eu não perdi o outro, que o outro não me perdeu, que o outro me escuta, que o outro me acolhe, que o outro tá aí para assegurar. Tanto que aconteceram coisas muito incríveis. Eu tive pacientes que estavam em quadros muito complicados presencialmente e que melhoraram incrivelmente por conta dos cuidados, né, virtuais, e que conquistaram uma capacidade de cuidar de si. Que o pai pegou Covid, a mãe pegou Covid, não pegou Covid, e a pessoa não pegou Covid porque se cuidou e se protegeu de uma forma, né, muito inteligente, muito madura, né? Conquistando processos de amadurecimento muito, muito grande. Então, é interessante porque a gente observa, e aí é algo que eu sempre acho lindo, a potência do ser humano, né? A potência, e a potência das conexões emocionais intensas, autênticas, valiosas, necessárias, e que são elas que dão realmente a densidade. Né? A densidade, ela é emocional. E aí, por isso que nesse campo da imagem, nesse campo físico, até então a gente tinha Instagram, que era uma coisa basicamente só performática. Ainda tem, obviamente, muito de performance. Mas agora você tem Instagram, você tem palestras, você tem cursos, você tem conferências, você tem discussões, você tem uma série de lugares que dizem assim, olha, existem outras coisas por trás de um mundo da aparência. E eu acho que essa possibilidade da construção simbólica e da construção de objetos transicionais e da possibilidade de um lugar para pensar tem sido uma das maiores contribuições das atividades de cuidado online. Pelo que isso possibilita com pessoas que até então não eram acessíveis. Eu estou pensando aqui que... Porque
Desculpa. Eu estou pensando aqui que os marqueteiros do capital e do consumo vão ter muito trabalho de nos fazer voltar aos padrões anteriores, pelo menos parte de nós. Né? Alguns, eu sei, são muito ávidos pela rotina anterior e pelas distrações anteriores, mas alguns estão começando a se posicionar, os que têm condições, evidentemente, de se posicionar, no sentido de uma mudança mesmo, em padrões de consumo, em padrões de comportamento mesmo. Esse encontro consigo mesmo, ele está indo assim, né? De um lado, ele causando essa proximidade com a perda, com o medo, como você falou, né? Trazendo questões da ansiedade lá de trás, da depressão, da angústia. E, por outro lado, o encontro consigo mesmo tem proporcionado para algumas pessoas um crescimento. E isso é muito interessante. Isso. Né? Mas olha, não vai sair da minha cabeça essa história da live terapêutica e eu vou te cobrar um artigo sobre isso. Combinadíssimo, combinadíssimo, querido Henrique. Então, e essa eu acho que é uma das consequências da história da pandemia. Porque, veja, na hora que a gente não tem ainda uma vacina, na hora que a gente não tem remédio, que a gente está vendo flexibilização, a gente vai perceber que cada vez menos serão possíveis eventos com multidões. Então, provavelmente as pessoas vão ter que investir em relações íntimas, de relações que você conheça, que você confie, para você poder estar próximo, para você poder ter relações de afeto, de contato físico, terão que ser pessoas que você convive, que você conhece, que você aprofunda vínculos. Então, o sujeito ele vai ser convocado a ter que sair daquela coisa da multidão, perdido meio na multidão, né, naquela sociedade do espetáculo, daquela coisa líquida, e ele vai ter que ter vínculos sólidos e mais densos, porque serão esses onde ele vai poder confiar, sabe? É uma coisa, guardadas as proporções, mas igual o movimento que aconteceu por conta da AIDS nos anos 80, né? Que as pessoas passaram a ter todo um movimento buscando construção de relações mais confiáveis e de parceiros mais estáveis. Então, quando você tem um vírus que você precisa confiar no outro para saber que nem eu vou transmitir para você, nem você vai transmitir para mim, então isso vai nos forçar a relações mais íntimas, né? Porque a gente só pode confiar quando tem intimidade. A gente não confia se não tiver essa partilha, se não tiver intimidade, né? E aí, isso para nós também, analistas, nos traz uma série de desafios, né? De como a gente organizar o nosso tempo, como a gente sustentar esses pacientes. A gente precisa ter um olhar clínico cada vez mais apurado para ver qual é o paciente que precisa de manejo, qual é o que precisa de sustentação, qual é o que está precisando de interpretação, em que momentos de desenvolvimento o paciente está, entender dos processos regressivos que atuam de forma diferente para cada um, né? A gente vai ter que ter muito cuidado com as nossas ambições terapêuticas, como o Freud já chamava atenção, né? Nosso furor por antes, de não querer, né, achar que vamos resolver tudo, que vamos dar conta de tudo. Temos que ter muito cuidado com os nossos limites também, com os nossos narcisismos, né? Porque esse contexto, às vezes, do espetáculo, ele está ainda muito, muito vivo, né? E a gente precisa entender que, como o Freud coloca, a análise é um processo que a gente deixa o paciente seguir o caminho dele, a gente precisa deixar o outro seguir, porque senão a gente vai estar repetindo uma lógica de controle, uma lógica de um saber que se sobrepõe ao outro. E aí eu estava me lembrando de uma coisa, de um texto que eu acho lindo, né, que o Winnicott coloca, uma coisa muito bonita, né, que ele diz assim, que ele vai falar do tipo de provisão ambiental especializada que os pacientes precisam. E aí é lindo, quando ele diz assim, você se dedica ao caso, você aprende a saber como é se sentir como ser o seu paciente, você se torna digno de confiança para o campo limitado de sua responsabilidade profissional, você se comporta profissionalmente, você se preocupa com o problema do seu paciente, você aceita ficar na posição de um objeto subjetivo na vida do seu paciente, ao mesmo tempo em que conserva seus pés na terra. Você aceita amor e mesmo o estado de enamorado sem recuar e sem representar sua resposta.
Você aceita ódio e o recebe com firmeza, ao invés de como vingança. Você tolera em seu cliente a falta de lógica, inconsistência, suspeita, confusão, debilidade, mesquinhez, etc. E reconhece essas coisas desagradáveis como sintomas de sofrimento. Na vida particular, as mesmas coisas o fariam manter distância. Você não fica assustado, nem sobrecarregado com sentimentos de culpa, quando seu cliente fica louco, se desintegra, corre para a rua de camisola, tenta suicídio talvez com êxito. Se você é ameaçado de assassinato, chama a polícia, não só para proteger a si mesmo, mas também ao cliente, né? Que é no ambiente, nos processos de maturação. Então, essas coisas, elas continuam valendo sempre. As regras da psicanálise, elas valem sempre para encontros entre duas pessoas ou mais, né? As regras básicas, digamos assim, dos cuidados, dos fundamentos psicanalísticos, elas valem para todos os ambientes, né? Elas valem para os ambientes virtuais, elas valem para os ambientes institucionais, para os ambientes para os ambientes em suas diversas dimensões, porque em última análise, em primeira análise, é do humano com o qual que a gente trabalha. E é esse humano na sua humanidade que está em evidência nesse momento, né? Alessandra, infelizmente estamos fechando. Mas olha, queria te agradecer muito por essa live. É intrinsecamente terapêutica para todos nós não só aprendemos, como nos sentimos melhores. E só para descontrair um pouquinho, você sabe qual é o maior elogio que um palestrante da nossa área pode receber nos tempos atuais? Não. Eu contei aqui 5 ou 6 pedidos assim. Eu quero que ela me atenda, eu quero que ela me atenda, eu quero que ela me atenda. Então, acho que isso é um bom resumo do quanto a tua contribuição nos agradou e do quanto a gente se sente muito grato por ti. A gente vai se encontrar depois de novo, né? Eu acho que em agosto ou setembro a gente vai conversar sobre solidão. Ano que vem você vai estar aqui no Encontro Brasileiro com a gente. Mas, enfim, eu acho que até lá a gente vai se ver ainda outras vezes. Muito, muito obrigado, tá? Se quiser se despedir do pessoal, dos nossos colegas, agradeço, muitos colegas apareceram, foi muito bom. Pois muito obrigada, né? Um beijo a cada um que nos assistiu, um abraço caloroso aos que participaram dessa experiência, né? A ideia é uma experiência aqui. A você, querido Henrique, muito obrigada pela inteligência, pela sensibilidade partilhada nesse momento tão gostoso, pelo convite amoroso e gentil, né? E pela forma sempre delicada com a qual você nos recebe. Então, muito obrigada. É o sentimento de gratidão e amizade. Beijo. Beijo, querido. Tchau, pessoal. Até a próxima.